Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como sempre fazemos, primeiro instante, nossa prece de abertura, porque sem ela não dá para seguir adiante. Saravá o meu congá, saravá o seu congá, salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Uma das coisas mais difíceis que existem, tanto para médiuns como para dirigentes, talvez seja uma das mais difíceis, é consolar um pai e uma mãe diante da perda de um filho. Tanto filhos que já nasceram, tanto filhos que já cresceram, quanto aqueles que foram perdidos num processo de gestação. Muitas vezes é a única vez que uma mulher vai ter a oportunidade de estar grávida durante a sua vida. E nós sabemos perfeitamente a dor que isso causa. E muitas vezes nos falta argumentos para isso. E esse é um assunto muito importante. É um assunto triste, mas um assunto muito importante que nós, médiuns e dirigentes de Umbanda, precisamos ter argumentos para explicar e compreender e fazer alguma coisa para ajudar. Talvez até reverter alguns processos. Você sabia disso? Não sabe. Então é hoje que você vai saber, porque o nosso canal só traz assunto inédito, só traz abordagens inéditas e só traz coisa boa sobre Umbanda para você. Para explicar sobre isso, nós temos que nos valer não somente do que a Umbanda nos fala, mas também do que o Espiritismo e o Candomblé, os cultos africanos, a África nos explica. É muito importante nós estudarmos. Por quê? Porque eu já ouvi comentários desastrosos que dizem que as crianças, quando desencarnam, vão para o umbral. Eu já vi comentários desastrosos que falam que os animais, quando desencarnam, vão para o umbral, sem compreender o mecanismo da espiritualidade a respeito. Então são aquelas coisas das vozes da minha cabeça que dizem qualquer coisa e você sai disseminando esse tipo de conhecimento e as pessoas vão absorvendo. Por que as crianças não vão para o umbral? Recordemos, o processo de reencarnação é um processo longo na espiritualidade. Não é só o corpo físico que o espírito vai ter que reencarnar ainda pequeno, ainda frágil ali. Ele sofre todo um processo espiritual que ele vai praticamente encolhendo. Tanto a mente ele vai esquecendo as vidas passadas, como ele vai também tolhendo o seu raciocínio para caber naquele corpo infantil dentro do ventre da mãe. Por isso que as crianças não reencarnam, são raras, acontece, mas são raras as crianças que lembram das vidas passadas, do que aconteceu, nome, dia, onde foi. Há crianças assim. O Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, contou esses casos extraordinários e que vale a pena você conhecer esse livro aqui. Que conta casos assim. Mas vamos deixar esses casos extraordinários de lado. Estamos falando em linhas gerais. Quando uma pessoa vai reencarnar, ela sofre esse encolhimento, vamos dizer assim, mental e espiritual, para caber dentro daquele corpo físico, ainda muito embrionário, muito pequeno. Então, quando ele desencarna, no meio desse processo, ele é um espírito indefeso diante dos ataques espirituais, dos espíritos vampirizantes, dos espíritos umbralinos. Então seria um absurdo da espiritualidade superior, até do próprio Criador, permitir entregar, digamos assim, uma presa, um indefeso nas mãos desse tipo de espiritualidade. Uma criança, ela ainda guarda dentro de si este encolhimento espiritual que acontece. Então ela não pode ser jogada no umbral. Assim os animais também. Os animais, eles não têm consciência, eles têm instinto.
mas não tem consciência ainda. Ele não consegue julgar as coisas. Ele é um espíritozinho ainda muito indefeso, que não pode também ser jogado numa região umbralina. Aí você vê os filmes de terror das crianças que aparecem, às vezes, nos filmes de terror pelos cantos. Não são crianças, são espíritos umbralinos, obsessores, que tomam a forma de criança, mas têm a mente tão esperta, tão desperta, quanto eu e você, nesse momento. Então não são, eles tomam formas, mas não são crianças. Não passaram pelo processo de encolhimento espiritual. Assim os animais também. Você vê animais, às vezes, não são animais. Nós já explicamos o processo de licantropia, sim, é chamado de licantropia. Por favor, não é um filme aquele que vocês adoram, que tem lobisomens. Nós estamos falando de licantropia no plano espiritual, que também é um processo de hipnose e de encolhimento que esses espíritos sofrem nas regiões umbralinas. Esses espíritos brutais, esses espíritos que têm um longo histórico de crimes, que passam por esse tipo de processo e julgamentos no plano espiritual. No livro Voltei, psicografado por Chico Xavier, pelo irmão Jacó, que é o espírito manifestante, ele conta justamente uma passagem muito bonita, que ele, ao desencarnar, ele foi levado pela a sua irmã Marta para um plano onde as crianças ali estariam. As crianças que desencarnaram, que morreram entre 7 a 12 anos, ficavam ali, naquele lugar, cuidadas e protegidas pela alta espiritualidade para ou despertar ou sair daquele processo de encolhimento, como nós chamamos, ou até reencarnar, ainda presos nesse tipo de encolhimento espiritual. Outras, as menores de 7 anos, iam para um outro lugar ainda. E que ele ficou muito espantado de ver crianças orientadoras. Lembram da falange de Cosme e Damião? Ah, sim. Crianças orientadoras de altíssima espiritualidade, que orientavam não apenas adultos, quanto outras crianças. Aí você diz, são crianças? Não, não são crianças. São espíritos de muita luz que assumem a forma física infantil, mas não são crianças. Eles não guardam essa ingenuidade que uma criança tem. Já são espíritos elevadíssimos e que se mesclavam, se misturavam entre as crianças para ajudar, para orientar, para consolar, principalmente aqueles que ainda tinham saudades das famílias que deixaram lá atrás. Então, antes de dizer bobagem, gente, pelo amor de Deus, consulte, estudo e pesquise. Mas como explicar aqueles casos das crianças que nascem frágeis, que nascem com algum tipo de transtorno, com aquelas crianças que têm um atraso de desenvolvimento muito grande, aquelas crianças que muito cedo se atiram nos entorpecentes, aquelas crianças problemáticas e que, por alguma razão que você não sabe explicar, sempre parecem se sentir rejeitadas. Você já ouviu isso? Os africanos têm um conhecimento extraordinário de certos assuntos que não é brincadeira. Eles falam de uma sociedade espiritual. Prestem atenção. Eles conhecem a sociedade chamada Egué Orum, e que esses espíritos ficariam numa região que não seria nem o plano terrestre, nem o plano espiritual, seria o Ironá. Essas crianças seriam os muitos rejeitados na Terra, quando estiveram, os abandonados, os que receberam maus tratos, os que desencarnaram por algum tipo de violência, os abortados, os odiados. Esse grupo espiritual seriam os Abiku, seriam aqueles que nascem para morrer. Abi, nascer, e Ku, morte. Nascidos para morrer. E também, às vezes, eram chamados Oguanjé. Oguanjé é os reencarnados,
A palavra significa reencarnado. Reencarnação, para quem não sabe. O africano falava e muito sobre reencarnação. Os Ogwandjé. Esses espíritos formavam uma sociedade espiritual à parte do plano espiritual. E que quando um deles iria reencarnar, todos eles se reuniam em torno e diziam assim: você vai nascer para sofrer, vão maltratar você, vão bater em você, vão lhe abandonar. Fica conosco, aqui tá bom, aqui é legal, aqui é tão salutar, é tão bacana estar aqui com a gente. Não vai para lá. Então são crianças que a espiritualidade superior convence esses espíritos a reencarnar. Reencarnar para purificar, para resolver seus problemas, para dar uma oportunidade aos seus pais, aqueles que foram seus pais em vida anterior, resgatar os maus tratos, o abandono, a rejeição e todos esses processos que tornaram esse espírito tão revoltado. Muitas vezes esse espírito diz assim para a espiritualidade superior: então tá, eu vou. Mas quando ele chega aqui, ou até durante seu processo de gestação, ele se arrepende no meio do caminho. Ele diz: eu não quero mais. Não, porque eu vou ter que purgar, eu vou ter que recuperar certas coisas que eu fiz. Por exemplo, se eu usei entorpecentes durante a minha vida física em vida anterior, o meu perispírito, a minha matriz que vai formar meu corpo físico se encontra desgastada, se encontra com problemas, eu não posso reencarnar porque eu vou nascer uma criança cheia de problemas. Eu não quero ter um corpo físico assim, eu não quero passar por isso, eu me acovardei, não quero, vou voltar. É quando acontece os abortos espontâneos. É quando acontece até a idade de 12 anos. Vejam bem, 12 anos é o que os africanos marcavam, como a idade mais problemática da possibilidade desses abiku desistirem da vida física e voltarem. Então eles são crianças depressivas, deprimidas, crianças que parece que estão sempre querendo morrer. Vivem doentes, não saem do hospital, vivem com problemas. E os pais fazem tudo e não conseguem ajudar essas crianças. Conta-se também que essas crianças se reuniriam em torno da árvore Iroko. Quem assistiu o nosso vídeo onde falamos do orixá Tempo, nós já abordamos isso. Conta-se que em torno da árvore Iroko, essas crianças se reuniriam, que é aos pés dessas árvores que os africanos faziam determinados trabalhos para que os abiku largassem de mão essa criança e permitissem que ela viesse vamos dizer assim, a florescer, a viver, a ter saúde. Os africanos sabiam muito bem esses processos, sabiam explicar esses processos e trouxeram um conhecimento ímpar dentro das religiões mediúnicas. Como nós falamos, essas crianças vivem até 12 anos. E algumas crianças, vejam bem, por terem sido muito molestadas, muito maltratadas em vida, o prazer delas era desencarnar para ouvir o choro de suas mães, de arrependimento, e principalmente eles destruíam, assim os africanos acreditavam, destruíam a riqueza material de suas famílias. Esses espíritos acabavam se tornando mais obsessores familiares do que realmente filhos. Eles já entendiam essas questões de obsessão dentro das famílias, desses resgates familiares dolorosos e que necessitavam da intervenção espiritual e dos seus sacerdotes para que essas crianças pudessem mudar de ideia. Eles falam dos Ogwandjé, malévolos, esses que vinham com essa intenção de vingar-se de sua família. Já nasciam com raiva, com ódio da família desde criança. São aquelas crianças que também rejeitam pai e mãe. O pai e mãe tentam agradar, tentam e estão sempre rejeitando. Inclusive, os africanos, foi feito um estudo na África e repararam que as crianças que têm anemia falciforme
geralmente estavam ligados aos processos desses abicu. Seriam uma forma de extinção que esses espíritos davam, quase uma, eu não posso usar a palavra porque senão o YouTube me corta, o suicídio dessas crianças, tentavam exterminar sua vida mais cedo, através de criação de doenças físicas, como a anemia falciforme, que surgia nos corpos. Eles fizeram essa relação e acharam muito curioso isso. E também havia uma outra categoria. Você já ouviu falar? Eu duvido que você tenha ouvido falar de todas essas categorias de abicu. Os Emere. Emere. Os Emere é um outro tipo de categoria. São aqueles que eram extremamente ligados a um espírito que lá ficou. Assim, você imagina você ser apaixonado por alguém, ter um grande amor na sua vida, você reencarna e o outro fica na espiritualidade. Então são aqueles que nunca conseguem casar, que nunca conseguem encontrar um companheiro, uma companheira. Parece que tem alguém que não deixa eles encontrar um parceiro nessa vida. Eles vivem à procura do seu amor, do seu grande amor de sua vida, mas nunca encontram. Esses Emere tinham também um problema. Se a mulher, eles acreditavam nisso, vou explicar e vocês vão se surpreender. Esses Emere teriam relações sexuais com esses espíritos, ou seja, vamos supor assim, viviam fantasiando relações sexuais com determinado indivíduo e não conseguiam se relacionar com uma pessoa física, com um ser humano, namorar de forma tranquila, sempre sonhando com arquétipos ou com tipos que não existem, porque não reencarnaram aqui na Terra. E conta-se que esses espíritos realmente mantinham essas, vamos dizer assim, proximidades com o reencarnado. E conta-se que se essa mulher, assim o africano falava, essa mulher grávida já de um indivíduo aqui na Terra, tivesse um sonho ou se manifestasse um desejo sexual por esse espírito que lá ficou, ela abortaria. Assim o africano tentava explicar essas questões que acontecem na gestação ou nas próprias crianças de uma forma muito inteligente. Ele tentava criar argumentos e tentar explicar por que certas pessoas conseguiam se relacionar, outras não. Por que crianças morriam tão cedo, outras não. Por que essas crianças nascem com esses problemas espirituais, que não conseguem, como se diz, vingar, ou seja, crescer com saúde, como acontece. E há uma outra categoria que nós não falamos, os abiaxé. Os abiaxé são aqueles que nascem dentro de um terreiro, dentro de um contexto mediúnico religioso. Acreditavam que eram espíritos daquela corrente espiritual que reencarnavam ali, com missões espirituais. Já seriam crianças que já apresentavam muito cedo uma mediunidade muito latente, já se desenvolviam com muita facilidade e que teriam com certeza missões espirituais mais adiante pela frente. Vejam que maravilha. E agora eu pergunto para você, e a Umbanda, como é que trata essas crianças? Além só de consolar, ela só faz isso? Lembram bem, vejam bem, nós contamos com a falange de Cosme e Damião, a falange das crianças espirituais. Essas crianças espirituais são capazes perfeitamente de lidar com os abicu, lidar com toda essa espiritualidade e convencer tanto os abicu que ficaram, quanto aqueles que estão reencarnando, que a evolução espiritual continua eternamente, a perfeição continua e o reencarne se torna necessário para aquele jovem que está ali, como também o desligamento, o desapego dos outros abicu a esse espírito que está reencarnando. Então, oferendas a Cosme e Damião, os pedidos sinceros à falange de Cosme e Damião são capazes sim de permitir que crianças possam vir a reencarnar depois daqueles processos longos de mulheres que abortam, que nunca conseguem
ter um filho, ou mesmo de crianças que venham a desencarnar e depois há a possibilidade delas reencarnarem novamente pela misericórdia do Todo-Poderoso. Então agora nós vamos passar para o nosso Minuto Mandinga, onde falaremos das ervas, o nosso principal axé na Umbanda. Gostou? Semana que vem nós estamos aqui de novo, trazendo um conteúdo inédito, maravilhoso, que vai agregar conhecimento para você sobre a nossa querida Umbanda e também de todas as religiões mediúnicas, porque o conhecimento não tem fim. Então, até lá!